Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos, falando sobre a oração, agora no capítulo 2. Qual é a importância da oração em secreto? Como o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Em primeiro lugar, não é um pedido e nem conselho, é mandamento do Senhor. E ele mesmo disse: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Isso aqui é um mandamento dele. Além do mais, existe um porquê. É que quando oramos em secreto, somente com Deus é que estamos compartilhando os nossos segredos. Somente Deus é quem fica sabendo o conteúdo de nossas orações, pois somente Ele é quem conhece os pensamentos. Como diz lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 39, diz que o Senhor é o conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. E também na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 27, diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Deus sonda os corações. Orando de maneira oculta, sua oração fica de uma maneira que somente Deus pode conhecê-la. Quando oramos de maneira não oculta, o maligno passa a ter acesso ao conteúdo de nossas orações. E assim, aquilo que deveria ser um sigilo, um segredo entre o Senhor e seu povo, torna-se conhecido não somente por Deus, mas também pelos homens e pelo maligno. As fraquezas, as concupiscências da carne, as ansiedades, as necessidades, as dúvidas, os medos, as angústias, as revoltas e iras, os pontos fracos, as preocupações, os planos, as intenções, as decisões, as confissões, os pedidos de socorro, de esclarecimento e de resposta. Enfim, tudo o que você, com tua voz, revelou ao Senhor, foi revelado também a todos que ouviram a tua oração. Por orar de maneira não sigilosa, a pessoa entrega ao maligno todos os seus pontos fracos e assim ela se torna um livro aberto em que o nosso adversário se debruçará, estudará minuciosamente em como se beneficiar dessa tamanha imprudência. Veja o que aconteceu com o profeta Daniel quando ele orava na Babilônia. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Príncipes são governantes de determinada região. Nesse caso, eram os príncipes demônios que governavam a Babilônia. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta é contra os principados e potestades. Aí o Senhor Jesus Cristo diz: aí vem o príncipe deste mundo, o governante deste mundo, e ele nada tem em mim. Quando fala o príncipe da Babilônia, está dizendo que era o demônio que governava a Babilônia. Ele ouviu a oração de Daniel, porque naquela época era o comum todos orarem em voz alta. Então, ele, como príncipe, como governante que foi expulso dos céus, ele conhece as patentes celestiais. E ele viu que ele podia guerrear contra aquele primeiro anjo que havia sido enviado por Deus. Só que o anjo clamou a Deus e Deus enviou quem? Miguel, um dos primeiros príncipes. Quando ele diz
primeiros príncipes quer dizer que é um dos maiores príncipes. Por que Deus enviaria um dos maiores príncipes para guerrear contra o príncipe da Babilônia? Porque o príncipe da Babilônia também não era pequeno. E no final do versículo 13, vocês podem observar que o anjo diz que obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Quer dizer, aquele príncipe da Babilônia não estava sozinho. Ele estava unido com os reis da Pérsia. Os demônios que reinavam sobre a Pérsia, todos eles se uniram para pelejar contra aquele anjo que foi enviado de Deus. Observando que quando Deus envia um anjo, ele não vai sozinho. Então aquele príncipe da Pérsia teve que guerrear contra aquele anjo e contra os que estavam com ele. Mas aquele anjo, não podendo vencer, clamou a Deus e Deus enviou Miguel. Miguel veio com quem? Com toda a sua comitiva. Porque todo príncipe tem seus soldados. Assim como os príncipes da Babilônia e os reis da Babilônia subiram com os seus soldados, veio Miguel também com seus soldados. E houve peleja nos céus durante 21 dias. Tudo porque o maligno ouviu a oração de Daniel. Naquela época, o comum era todos orarem a Deus em voz alta. Por isso foi que o profeta Eli, como nos conta 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20, o profeta Eli, estranhou o fato de Ana estar orando em silêncio. Ele observou os lábios dela, se mexiam, mas não saía a voz. Ele pensou que ela estava embriagada. Mas qual foi a resposta? Qual foi o resultado da oração de Ana? Nenhum príncipe, nenhum demônio apareceu para atrapalhar a oração dela, para roubar a fé dela. Ela foi vitoriosa, sem empecilho algum. Mas com o profeta Daniel não foi diferente dos demais. Ele orou em voz alta. O maligno ouviu a oração de Daniel e, com toda a astúcia, vendo ele que ninguém pode impedir o agir de Deus, partiu para o lado mais fraco. Ora, Deus é o lado mais forte. Quem é o lado mais fraco? O homem e os anjos. Então, ao mesmo tempo em que o maligno lutava com o anjo do Senhor, tentava também roubar a fé de Daniel, atrasando a chegada da resposta. Resposta essa que veio 21 dias depois. Não é que Deus não vá responder, apesar de ser uma desobediência. É que o maligno, conhecendo detalhes dos segredos e das fraquezas que lhe foram revelados por cada um durante a oração, esse maligno saberá como lhe roubar a fé, e sem fé jamais alcançarão a resposta de Deus. Agora imaginem se Daniel tivesse orado em secreto. A sua causa teria ficado em sigilo. O maligno, príncipe da Pérsia, só saberia qual o propósito da vinda daquele anjo no momento em que o anjo falasse com Daniel. E tudo isso no mesmo dia. Daniel teria que esperar 21 dias. Vejam lá Daniel, capítulo 10, versículo 12, que o anjo diz a Daniel que no mesmo dia em que ele se dedicou ao jejum, nesse mesmo dia Deus mandou a resposta, mas a resposta só chegou a Daniel 21 dias depois. Daniel não teria que esperar durante 21 dias em jejum pela resposta, tempo, aliás, suficiente para muitos não suportarem e desistirem. São 21 dias sem comer. Imagine se ele tivesse feito assim como fez Ana, que orando em silêncio, teve a resposta de Deus e sem empecilho, sem atraso algum. Vejam lá 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Se pararmos para observar, convencendo as pessoas a não se prostrarem diante de Deus e a orarem sem sigilo, o sistema maligno desviou do reto caminho a muitas almas. Perguntem a si mesmos, a quem interessa que cotidianamente, costumeiramente, se negue à soberania do Senhor, chamando-o somente de Jesus, de um nome comum, e não de Senhor Jesus, confessando a sua soberania? Só interessa ao maligno. A quem interessa que as almas não se prostrem diante de Deus? Somente ao maligno. O que as igrejas ganham não ensinando isso às pessoas?
a se prostrarem diante do Senhor e a valorizar o sigilo da oração. As igrejas não ganham nada. Quem, na verdade, ganha com esses desvios? A resposta é o sistema maligno, que através do seu ministério da iniquidade desvia a muitos para longe da adoração primitiva e ainda se torna conhecedor de cada fraqueza de uma por uma das almas, inclusive das mesmas igrejas que seguem nesse desvio. Outra pergunta: quais são os passos da oração a Deus? Através da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo nos mostra um modelo. É por isso que ele diz: portanto, vós orareis assim, ou seja, seguindo esse modelo. Quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, esquecendo-se de si mesmo, santifica-se e exalta-se o nome do Senhor em primeiro lugar. O nome disso é reverência ao Rei. Em segundo lugar, venha a nós o teu reino, que significa: venha sobre mim a tua vontade, governe sobre mim, venha sobre mim o teu governo. Em terceiro lugar, faça-se a tua vontade. Quer dizer que eu tenho os meus pedidos e os meus anseios. Mesmo ansiando pelo teu socorro, cumpra-se em mim o teu querer. Eu me submeto ao que tu decidires. Isso é colocar a vontade de Deus acima da tua vontade. É sujeitar-se à vontade de Deus, mesmo que ele não atenda aos teus pedidos. Quarto lugar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, do mesmo modo que a tua vontade é feita no teu reino, sem murmúrios, sem reclamações ou contestações, eu, como parte do teu reino, da mesma forma aceito que a tua vontade se cumpra em mim, sem reclamações, sem murmúrios e sem contestações. Quinto, o pão nosso simboliza as nossas necessidades que cada um quer expor diante de Deus. Orações por si mesmo, orações pelos outros, orações pelas suas necessidades, é o pão nosso. Um conselho particular, não é a Bíblia que diz isso. É o irmão Jorge que está falando, é uma opinião, um conselho próprio, particular. Aconselho aqui, sempre, cotidianamente, se peça, antes de tudo, perdão pelos próprios pecados. E considerando-se um servo inútil, peça perdão por não ter feito mais para o Senhor ou por ter feito somente aquilo que por obrigação deveria ter feito. Por que eu digo isso? Me baseando no que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Outra observação é que, quando pedimos, em primeiro lugar, perdão pelos nossos pecados, confiantes de que fomos perdoados, passamos a ter a dignidade de pedir pelos outros. Porque como pode um errado pedir por outro errado? Se eu estou no meu pecado e eu não pedi perdão, como eu vou interceder por outra pessoa? Eu não terei moral nenhuma, dignidade nenhuma para pedir pelos outros. É necessário que primeiro eu tenha o meu pecado perdoado. É necessário que eu primeiro reconheça o meu pecado e assim peça pelos outros. Ou qual é o mal empregado, aquele empregado mau que vai ser ouvido pelo seu patrão quando ele indicar um conhecido seu para trabalhar naquela mesma empresa? Quando ele trouxer carta de recomendação,
para trabalhar naquela mesma empresa. Claro que o seu patrão não vai lhe ouvir porque ele é um mau empregado. Mas, se ele, tendo se arrependido, chega para o seu patrão e confessa que está arrependido, que ele pretende se consertar, aquele patrão, vindo à sua humildade em reconhecer o seu erro e se dispor a corrigir-se, é possível que aquele patrão escute a sua recomendação. Mas voltando aqui ao Pai Nosso, quando diz, não nos deixes cair em tentação, é o mesmo que dizer, me fortaleça para que eu realmente aceite de todo o meu coração as tuas decisões. Não me deixe ser vencido pelo mal, interno ou externo. E por último, pois teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. E novamente, exaltar o nome do Senhor, independentemente de tua oração ter sido atendida ou não, independente da decisão do Senhor. O amém significa que assim seja. Por maior que seja a nossa fé, ela jamais ultrapassará a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que o que pedíssemos nos seria dado. A gente pode ver isso no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14. Ele diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E também Mateus, no capítulo 7, no versículos 7 e 8, o Senhor Jesus Cristo diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas há um porém nisso, é que nos será dado conforme a vontade do Pai. Ou seja, o Pai é quem vai decidir se vai atender de todo ou somente uma parte daquilo que pedimos, ou se não vai atender. A gente pode observar isso em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, quando o próprio apóstolo João diz, esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque Deus em tudo tem um propósito. Como diz Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Pensem, se Deus tem o propósito de glorificar o seu santo nome, dando livramento a alguém, então é necessário que esse alguém esteja em condições não agradáveis a si mesmo. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que pedisse em seu nome lhe seria dado. Mas, quando ele pediu ao Pai que passasse dele aquele cálice, o Pai não atendeu. Por 3 vezes ele orou ao Pai repetindo as mesmas palavras e não foi atendido. A gente pode ver isso em Mateus, no capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No versículo 44 diz, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E o Pai não o atendeu. Mas, como Deus tem um propósito para tudo, pensemos, se Deus o tivesse atendido, onde estaria agora toda a humanidade? Já não mais existiria a humanidade e o plano de Deus não se cumpriria, pois o plano da salvação foi traçado pelo Pai. O Filho veio para se fazer cumprir esse plano. Também com o apóstolo Paulo, quando 3 vezes orou ao Senhor contra os espinhos na carne. Aqueles espinhos na carne eram o mensageiro de Satanás enviado para lhe esbofetear, pelo qual ele orou ao Senhor por 3 vezes e não foi atendido. A única resposta que o Senhor deu para ele foi, a minha graça te basta. Isso a gente pode ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7,
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi essa a resposta que ele ouviu de Deus. É porque as palavras do Senhor Jesus Cristo falharam? Não. É porque Deus tem um propósito em tudo. Agora pensem, qual era o propósito de Deus não ouvindo a súplica de Paulo? Era para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações. Meus queridos, tem pessoas que se exaltam só porque tem um título de pastor, bota um peito de pombo, uma voz mais grossa, só olha para as pessoas de cima para baixo. Não aceita nem ser chamado de irmão. Quem é doido de chamar um pastor de irmão? Tem que chamar de pastor. Porque a arrogância ali enche o peito e tem que ser chamado de pastor. Quando dão uma entrevista com a sua profissão, pastor. A arrogância fala na frente. Por causa disso, se ensoberbecem. Imaginem então se tivessem subido ao terceiro céus e tivessem ouvido palavras inefáveis que não é lícito a homens proferirem, repetirem, falarem. Imagine se tivessem visto o próprio Senhor e andado com o Senhor. Se consideram grandes, nada sendo e nada sabendo, nada tendo visto, nenhuma experiência espiritual têm e se ensoberbecem. Por isso que Deus não ouviu a súplica de Paulo, para que ele não se ensoberbecesse. Existia um propósito para o não de Deus. Caso acontecesse de Deus atender ao pedido de Paulo, Paulo se engrandeceria. O que aconteceria? Ele poderia se perder. Meus queridos, nós temos que entender o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira que o Pai plantou. Nós somos os galhos nessa videira, enxertados nessa videira. Morrendo o galho, todos os frutos que estão nesse galho sofrerão o mesmo, morrerão também. E veja o que o Senhor diz através do profeta Ezequiel, em Ezequiel 18, versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os seus atos de justiça que tiver praticado não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Ou seja, se Deus tivesse atendido ao pedido, à súplica, ao clamor de Paulo e tivesse livrado a Paulo, a soberba enchesse o coração de Paulo, Paulo se perderia. E toda a justiça de Paulo teria sido apagada, ou seja, todos os seus frutos morreriam junto com ele. Porque pensem, Paulo perseverou até o fim, e mesmo assim os da lei conseguiam roubar a fé de muitos, com Paulo estando vivo, perseverante até o fim. Imagine se Paulo se desviasse e morresse no pecado. Exatamente essa enfermidade de Paulo serviu de argumento para os da lei convencerem os gálatas a abandonarem Paulo. Imagine se eles tivessem o prato cheio de dizer: até Paulo se desviou. Paulo convenceu a vocês, no entanto nem ele mesmo resistiu, até ele se desviou. Onde está Paulo agora? Está lá no bar. Está enchendo a cara, está com as mulheres, está com as meretrizes. Isso aí é um prato cheio, todos os frutos de Paulo morreriam. Porque, morrendo o galho, todos os frutos que estão naquele galho, frutos morrem. Vejam as palavras do Senhor Jesus Cristo, ditas no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 19. Veja o comportamento do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O versículo 19: eu, a favor deles, me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele santificava em favor de cada um de nós. Ele sabia que se ele se perdesse, todos nós nos perderíamos. Por isso que ele teve a oportunidade de fugir e não abraçou aquela oportunidade. Porém, mesmo o Senhor não lhe dando a resposta positiva que cada um espera, esse que perseverar receberá a recompensa, o galardão, por ter sofrido pelo amor ao Senhor, que lhe negou respostas às suas orações
com o fim de beneficiar outras almas. Vejamos o que diz Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando o Senhor tem um propósito de, por meio do nosso sofrimento, por meio das nossas provações, socorrer outras pessoas que nós não fazemos ideia de quem seja, nós estamos suportando por amor aos outros. Todo aquele que tem um sentimento, uma tentação, uma fraqueza para se desviar, antes de decidir se desviar, pare e pense em quantas almas você pode estar arrastando consigo mesmo. Porque nós não sabemos quem são os nossos frutos. As igrejas contam pelo número de pessoas, mas os nossos frutos espirituais, só quem sabe é Deus, nós não sabemos. E aí muitos tomam a decisão de sair do evangelho, mas não param para pensar: será que eu não estou levando alguém comigo? Será que eu não estou arrastando alguém após mim a se desviar também? Pensa nos outros. Por isso Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos. Por isso também devemos nos submeter às vontades de Deus, pois Ele não tem a obrigação de nos dar satisfações. Outra pergunta: o que devemos e o que não devemos pedir a Deus em oração? Bem, como pessoas, podemos pedir tudo o que desejarmos e necessitarmos. Porém, na qualidade de filhos adotivos que somos, devemos nos aproximar do Senhor não somente como necessitados e pedintes, mas também por gratidão ao seu favor. Também como um filho que busca no Pai um amigo com quem possa conversar e possa compartilhar as suas alegrias, desabafar, buscar conselhos, a quem procuramos demonstrar afeto, confessar pecados e fraquezas, a quem desejamos alegrar, alguém com quem possamos compartilhar nossas frustrações e alegrias, alguém a quem possamos entregar toda a nossa gratidão, nossa confiança, nossos projetos, nossos anseios, nossas preocupações e a nossa submissão. Como servos, devemos focar em como ser úteis para a glória de Deus. Para isso, temos que fazer dos ensinamentos do Senhor a nossa oração. Assim, focados em cada mandamento seu, devemos pedir em oração o auxílio divino para conseguirmos obedecer a cada ordenança. Daremos continuidade a nossos estudos no próximo capítulo. Como sempre, peço a cada um de vós que não deem likes, mas que repassem para o maior número possível de contatos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.